Fala aí, Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Corinthians Talk, que inclusive teve uma coincidência muito maneira com a Neoquímica Arena, já vou mostrar aqui no vídeo. Mas eu tava pensando no tema do vídeo de hoje, o que dá pra gente fazer? Talvez um notas da partida, seria interessante, sim, até pra gente debater aí como que tá o desempenho individualmente de cada jogador. Só que eu achei um tema ainda mais interessante, porque está agora em discussão a questão do desempenho do time do Corinthians, porém os resultados são excelentes. E por que a gente cobra ainda desempenho desse time? Porque a gente tem peças, tem elenco, tem jogadores que podem fazer esse time jogar melhor. Óbvio que se vier resultados após resultados positivos como esse, a gente se sagrar campeão das competições, é o que interessa, não é verdade? Quer ver jogo bonito, você liga lá na Premier League, vê jogo do Liverpool, vê jogo do Arsenal, vê jogo do Real Madrid, do Barcelona. A gente quer taça, essa que é a verdade. A gente ganhou inclusive os últimos títulos com o Carille, por exemplo, jogando feio, jogando de maneira reativa, jogando no contra-ataque, jogando bem fechadinho lá atrás e conseguindo 1, 2 golzinhos com vitórias magras. Inclusive a gente nunca foi acostumado com goleadas, não é verdade? Só que agora o time do Ramon Dias tem um aproveitamento ofensivo muito melhor, só que um aproveitamento defensivo ruim. Acima, a gente está levando uma média de gols acima do que a gente é acostumado a levar há muito tempo, há mais de década, onde sempre o Corinthians era muito sólido defensivamente. Acredito que muito por conta disso é que vem se levantando essa questão de, o time não pode melhorar um pouquinho essa questão defensiva, fazer uns ajustes, sejam eles técnicos ou inclusive de peças, trocando realmente os jogadores, por exemplo, dando oportunidade para o Félix Torres e o Choca, que estão em melhor fase nesse início de 2025, participarem dos times titular em jogos importantes. Isso daqui é uma questão. Mas também os números do Ramon Dias são excelentes e não tem como discordar. Número é número e eu separei e fiz uma apresentação, coisa mais linda para te mostrar nesse vídeo. Então vem para a tela do meu computador e vamos analisar juntos. Começamos assim, meus amigos. Sim, ontem foi a noite dos 48 mil. Tanto na Neoquímica Arena a gente bateu o recorde de público, coisa mais linda, 48.169 espectadores estavam presentes para acompanhar a primeira vitória em clássico do Corinthians em 2025 e também batemos a meta de 48 mil inscritos aqui no canal. Olha só que coincidência, agora rumo a 49, 50, porque vai ter ampliação na Neoquímica, hein? A gente precisa aumentar o nosso público para lotar a Neoquímica Arena também, mesmo pós ampliação. E eu sei que tem muita gente que assiste na televisão e pela televisão é um pouco mais difícil de você se inscrever. Não é tão difícil não. Pelo controle, se estiver logado, dá um tapinha para cima ali, já vai aparecer as opçõezinhas que você pode dar o like, se inscrever, é muito fácil. Mas se você não está logado, pega teu celular, meu amigo, e é muito mais fácil ainda se inscrever. Ajude dessa forma a aumentar aqui a nossa comunidade, a gente conseguir continuar crescendo e evoluindo no YouTube. Tá, outra coisa que eu não posso deixar passar, olha só o que aconteceu lá na Inglaterra, mais uma coisa chata, a pior nota da história de Carlos Miguel, isso daqui, claro, contabilizado pelo SofaScore. Ele jogou uma partida lá contra o Exeter, acho que é assim que fala, hein? Nunca vi o nome desse time, contra, obviamente, o Nottingham Forest, time do Carlos Miguel. Ele foi substituído aos 59 minutos de jogo. Ele tomou 2 gols, fez 2 defesas, ou seja, 4 bolas que foi, ele tomou metade. Inclusive, teve um erro que originou um gol dos caras. Simplesmente 5.9 de nota. Só para você ter uma ideia, um comparativo, essa daqui são as últimas notas de Hugo Souza pelo Corinthians, hein? A pior delas foi no clássico contra o São Paulo, 6.2. Ontem também não foi das melhores notas, porém salvou bolas importantes, inclusive aquela defesa contra o Neymar. Mas olha só que coisa mais linda, 8.2, 8.5. A média geral do Campeonato Paulista está em 7.24. Se a gente puxar aqui os anos de 2024, vamos colocar aqui Brasileirão também para ver qual que foi a média, 7.18. O Hugo tá voando, meus amigos, excelente, hein? E claro, se você quiser ter o SofaScore, também eu vou te dar uma dica, hein? Pega o celular, não espera mais tempo, escaneia aqui, do ladinho, e você vai ter esse aplicativo que é o mais completo, com estatísticas, dados, alertas, tudo sobre o Corinthians, os jogadores, as nossas competições que a gente vai disputar. Se você curte futebol mais a fundo, quer saber todas essas estatísticas específicas aí que acrescentam demais no seu conhecimento futebolístico,
baixe gratuitamente o SofaScore que você vai ajudar o canal de quebra. Cada download realizado através desse QR Code aqui ou dos links na descrição, eles nos contribuem e nos pagam uma pequena comissão também que ajuda a manter esse canal ativo. E é aquilo que a gente já havia falado também, hein? A gente só ampliou a sequência de vitórias contra o Neymar. Ah, mas é um título ganhar do Neymar. Pô, mas não falam tanto do Neymar para mostrar como que realmente o Corinthians é a maior pedra no sapato do menino Ney, do adulto Ney, né? Foram 9 vitórias do Corinthians sobre ele, segundo os times que mais ganharam do Neymar na carreira, Bayern de Munique, Real Madrid, Palmeiras, depois Manchester City e Argentina. Beleza, o Neymar é exatamente aquilo que o fera aqui comentou, o Gilson. Quando ele terminar a carreira, terá a mesma fala do Romário, um time que nunca jogou, mas queria ter jogado, Corinthians. Inclusive, ele deu uma declaração muito interessante também a respeito da Neoquímica Arena, do clima, a respeito da torcida, falando que realmente os caras são, ó, F, e tem que respeitar. Foi as palavras do menino Ney, porque realmente é um clima hostil, meus amigos. Jogar na Neoquímica Arena, principalmente em clássico, não deve ser fácil. Dito tudo isso, bora pro tema principal do vídeo aqui. Eu separei principalmente os dados dos últimos técnicos de verdade que o Corinthians teve. Por que eu coloquei o Wagner Mancini aqui? Porque a última boa campanha nesse modelo que está sendo disputado do Campeonato Paulista era do Corinthians de 2021. Sim, o Wagner Mancini chegou no Corinthians em outubro de 2020, naquela bagunça onde o Corinthians estava brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, conseguiu salvar o Corinthians e teve apenas uma competição para jogar ela de forma completa, que foi o Paulista do ano seguinte, e ele conseguiu bons resultados. Chegou até a semifinal, perdeu para o Palmeiras, é verdade, mas durante a primeira fase e até a semifinal ele conseguiu bons resultados, que inclusive eram os melhores do Corinthians nesse modelo de Campeonato Paulista. Somente agora, em 2025, é que a gente tem muita possibilidade de somar mais pontos nessa primeira fase do Campeonato Paulista do que foi lá em 2021. Olha aqui, nesse gráfico a gente consegue analisar que foram 12 jogos, 7 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota do Wagner Mancini no comando do Corinthians na primeira fase do Campeonato Paulista de 2021. E agora com o Vampirão, 2025, os mesmos 25 pontos, 10 jogos apenas disputados, ou seja, 2 a menos. A gente tem jogo ainda contra, se eu não me engano, Portuguesa e Guarani. Me corrijam se eu estiver errado, mas acho que é isso mesmo. Muito provavelmente a gente vai pontuar, mesmo que coloque time misto, reserva nas próximas partidas, porque, pô, o Corinthians está conseguindo resultado. Muitas dessas vitórias que vocês estão vendo aqui abaixo foi jogando com time mistos e reserva, às vezes reserva do reserva, e a gente conseguiu essa campanha sensacional com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Que aproveitamento absurdo, não tem como colocar crítica nos resultados que o Vampirão vem tendo. E aí eu fui atrás, fiz um levantamento ainda melhor. Pô, a primeira fase do Campeonato Paulista, a gente já vê aqui que a gente conseguiu bater um recorde interessante com o Vampirão e conseguir fazer um bom início de ano, aí, coisa que a gente não vinha fazendo há muito tempo. É surpreendente o Mancini conseguir isso em 2021, porque nosso elenco era muito, mas muito limitado. Aí que você vê que conseguiu extrair leite de pedra. Pô, tive até que pesquisar, existe esse ditado? É, existe sim, não sei aonde que estava guardado isso daqui no meu HD, cara, mas existe. E foi o que ele conseguiu fazer. Meus amigos, o time era muito ruim mesmo e ele conseguiu 25 pontos. E ele foi mandado, Wagner Mancini foi mandado embora após a derrota contra o Palmeiras. Ele havia perdido de 4-0 também para o Peñarol na Copa Sul-Americana, mas eu acho que ele merecia ter mais tempo de Corinthians, porque depois 2021, 2022, depois chegou também Vitor Pereira, né, que foi o outro grande técnico, posso colocar aqui entre aspas, grande técnico, porém sim, foi um treinador que o Corinthians teve e mostrou soluções, inclusive com o Wagner Mancini. Eu lembro que o Corinthians nunca havia jogado ali com 3 zagueiros, pelo menos recentemente, e ele conseguiu arrumar um esquema onde mesmo com as poucas possibilidades, o time era muito ruim tecnicamente. Foi o último lampejo do Luan também, jogando com o Wagner Mancini nesse Campeonato Paulista, se não me engano foi até contra o São Paulo, nesse 2-2 que ele meteu um golaço de fora da área ali, que bateu no travessão e entrou. E olha as coincidências também, a gente começou contra o Red Bull Bragantino e depois aqui nessa 10ª rodada aqui também contra o Santos, tanto em 2021 quanto em 2025. E agora eu coloquei aqui, ó, dados importantes dos últimos técnicos de verdade que o Corinthians teve. E olha só, o Vampirão já está quase alcançando os 45 jogos, que foi o que o Wagner Mancini teve também na sua
última passagem aí pelo Corinthians, primeira e última, né, passagem dele pelo Corinthians. O Wagner Mancini conseguiu 20 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, acumulando então um aproveitamento de 54% de aproveitamento dos pontos disputados, que foi o mesmo aproveitamento do Vitor Pereira, porém com um número maior de jogos. 63 jogos, 29 vitórias, 16 empates e 18 derrotas, ou seja, teve mais derrotas do que empates ainda, só que também teve um aproveitamento bom de vitórias. 54% de aproveitamento é um aproveitamento razoável, que inclusive possibilitaria qualquer um dos dois de ter conseguido o título. O Wagner Mancini quase conseguiu um título do Campeonato Paulista, perdeu na semi para o Palmeiras. O Vitor Pereira também chegou em finais, por muito pouco a gente não foi campeão da Copa do Brasil, foi muito bem no Campeonato Brasileiro, então 54% de aproveitamento é um bom aproveitamento do técnico, sim, principalmente, claro, se tiver mais de 40 jogos naquela equipe. E o Vampirão já tem, 44 jogos, se a gente for colocar num campeonato inteiro de pontos corridos, num Brasileirão, ele já teria mais que um Brasileirão se ele pegasse mesmo já desde o início até o final. Então a gente consegue ter uma margem, eu tava até para fazer esse vídeo antes, só que a gente tinha uma amostra pequena de jogos, e com isso a gente já consegue fazer esse comparativo. Ele soma 26 vitórias, 10 empates e apenas 8 derrotas, 66% de aproveitamento. É absurdo. Isso daqui já é índice, por exemplo, de campeão brasileiro. Se ele disputasse todos esses jogos num Brasileirão, ele teria ganho, por exemplo. E aí o Vampirão não tem também nenhuma competição que ele começou e terminou. Vai ser a primeira agora, o Campeonato Paulista. Então vamos dar tempo. E olha quanta coisa que ele está conseguindo fazer. Rodar elenco, colocar caras da base, descobrir novas posições para os jogadores que já estavam rendendo no passado. O caso do Martínez, por exemplo. Eu não sei se eu falei, mas se eu não falei ainda, vou falar de novo. Descansar os titulares para os jogos mais importantes da temporada. E agora estão por vir, né? Inclusive vai começar a Libertadores agora e a gente não tem nenhum titular machucado. Isso daqui é sensacional. Numa pré-temporada onde a gente enfrentou aí, 4 jogos em menos de uma semana. Loucura, meus amigos. A gente tá conseguindo bons resultados. É isso que você viu aqui, ó. A última derrota contra o São Paulo. Depois só vezinho e um E ali no meio do nada. Que, foi justamente naquela maratona onde o Corinthians pegou sábado, segunda e quinta. Jogo um atrás do outro e ainda assim a gente conseguiu vitória e empate. Então é um aproveitamento absurdo. O Ramon Dias merece tempo. Calma, beleza. Ontem errou nas substituições, Alex. Que perfeito, meus amigos. Claro que ele não vai querer errar ali naquele momento. Mas na cabeça do Dom Vampirão, ele imaginou que aquela era a melhor situação para aquele momento da partida. Futebol, cara, é um âmbito muito passional, né? Que gera muita histeria. Mas vamos analisar com calma os números, o desempenho geral do Corinthians, não apenas dos últimos jogos ou até mesmo de 2025. A gente veio jogando muita bola no final do ano passado. Então vamos com calma, talvez esse time consiga engrenar e voltar a jogar aquele futebol vistoso e com resultado. Até agora a gente tá tendo resultado e se continuar dessa forma, beleza. Até porque no Brasil, qual é o outro grande time que tá jogando aquela bola sensacional, que qualquer um vai dizer, meu Deus, esse time vai ganhar tudo? Nenhum, meus amigos. O próprio Palmeiras aqui tá penando, o Atlético Mineiro lá também não tá grandes coisas, o próprio Flamengo, que tem um elenco sim, com mais alternativas técnicas do que o Corinthians, também não tá sobrando absurdamente no Campeonato Carioca. Então, meus amigos, vamos com calma. Esse ano de 2025 promete e o Vampirão tá com números sensacionais. E aqui, deixa eu até sair da tela porque eu tô cobrindo os títulos do Ramon Dias, que absurdo, cara. Sair da tela não, vou ficar aqui do lado do Wagner Mancini olhando o título dos outros caras aqui. O Wagner Mancini tem uma Copa do Brasil pelo Paulista lá em 2004, né? Inclusive ganhou sobre o Flamengo ou sobre o Fluminense, não me lembro exatamente, mas foi contra um grande time lá do Rio de Janeiro. O Vitor Pereira tem muitos títulos também. Em quantidade o Vampirão tem mais. Só que o Vitor Pereira conseguiu ser campeão meio quase em todo lugar que ele foi. Aqui no Corinthians que ele não conseguiu título. No Brasil, né? Porque também treinou o Flamengo e foi aquele vexame, né? Que praga de corintiano pega, né? Inclusive mostrei uma no início do vídeo. Ele foi campeão na Grécia, foi campeão na China, ganhou 2 supertaças com o Porto em Portugal, foi campeão da Liga em Portugal também com o Porto, ganhou a Taça da Grécia e ganhou também uma Supercopa na China. Já o Vampirão, olha só, cara, meu Deus, quanto título pesado. Ele foi 7 vezes campeão da Liga Argentina, tá bom pra você? Ele se aposentou em 95 e logo na sequência ele já se tornou treinador e daí ele enfileirou
um título atrás do outro com o River Plate, depois foi campeão novamente com o São Lourenço, voltou depois de muito tempo no River Plate, conseguiu ganhar de novo o campeonato argentino, foi lá pro mundo árabe, sei lá, cara, para aqueles lados de lá, ele conseguiu ser campeão também com o Al Hilal, né, porque tem dois escudos diferentes, acho que passou por uma reformulação gráfica ali, hein, 16, 17 ele ganhou o campeonato com o Al Hilal e depois agora nessa nova era mais endinheirada, também ganhou 22, 23, inclusive com o Carrilho, hein, sendo um dos seus jogadores, mais um campeonato lá com o Al Hilal, a Copa, né, mas ganhou também a Liga, olha só, 16, 17, tanto Copa quanto a Liga com o Al Hilal e foi campeão da Libertadores em 95, 96 com o River Plate. Então ele tem bagagem, ele tem histórico e pode nos levar à glória também conseguindo títulos aqui pelo Corinthians. Ele conhece o caminho. E eu tô colocando o Ramon Dias, mas coloca no balaio aí o Emiliano também, porque ele é muito importante assim como o pai dele. Dá pra ver que consequentemente é natural que ele um dia ele vai assumir também o cargo máximo, digamos assim, não vai ser um auxiliar, vai realmente ser o cara do comando. Não sei até quando que o Ramon Dias vai ficar como técnico, ele não é muito velho não, tem técnicos muito mais experientes que o Ramon Dias no mercado. Olha aí meus amigos, o Ramon Dias tem 65 anos, não é muito velho não, quer ver? O Ancelotti aqui, por exemplo. Ah, fui refutado por mim mesmo. O Ancelotti também tem exatamente a mesma idade, 65 anos. Mas, cara, o Luxemburgo, por exemplo, e até outro dia tava treinando o Corinthians. Hoje ele tem 72 anos de idade. Então eu acho que ele vai ter ainda assim mais alguns anos. Tomara que fique um bom tempo no Corinthians, consiga ser um dos grandes treinadores da nossa história e nos traga muitas taças também. Mas consequentemente, o seu filho vai assumir esse papel e tem qualidade para ser um grande treinador. Se você ainda não adquiriu sua peita na Band Store, pô, a partir de R$ 69,00 você tá de sacanagem. Coisa mais linda, modelo torcedor, modelo jogador dessa temporada, ó, 2025. Inclusive tem a pré-jogo por R$ 69,00 também. Então clica aqui embaixo, link na descrição, comentário fixado, você vai ser redirecionado para o vendedor e lá com ele você finaliza a sua compra. Se inscreve no canal, já estamos com 48 mil inscritos, rumo aí a 49, 50 mil inscritos também. Se você está assistindo os vídeos e ainda não é inscrito, isso daqui prejudica o canal a continuar evoluindo e alcançar mais pessoas para a gente aumentar a nossa comunidade ainda mais aqui no YouTube. Um canal de conversa e de torcedor para torcedor, e eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, porque eu trago aí com o maior carinho, o maior zelo possível para trazer um conteúdo da hora, exclusivo, diferente, bem caprichado para vocês por aqui. E pô, sábado já tem jogo, então amanhã já tem pré-jogo, é pré-jogo, pós-jogo, quando tem aí um diazinho a gente consegue trazer um conteúdo diferente como esse também. Forte abraço, que falou foi o Alisson, até a próxima. Vai Corinthians, meus amigos.